Ensinar o voto nulo em plena corrida eleitoral Brasil afora é um desserviço à própria causa conservadora, que deveria estar unida contra o verdadeiro inimigo. Sugerir voto nulo em uma disputa apertadíssima como São Paulo é o mesmo que torcer para que Boulos vença as eleições. Surreal é pouco. A situação política atual mais parece um pesadelo de Fred Krueger, onde o sonho se transforma em uma realidade capaz de causar ferimentos graves. Essa é a sensação que a política brasileira nos dá nesta última semana. Outra analogia seria dormindo com o inimigo, onde as traições passionais são pecados menores comparadas às facadas nas costas. Sabotagens e tramas que vão muito além de uma simples traiçãozinha. A política brasileira, quando se trata de sacanagem e contradições, faz as produções de Hollywood parecerem novelas da Record. E o enredo desse filme de sacanagem e sodomia brasileira inclui as incoerências ideológicas do apoio de Bolsonaro a Ricardo Nunes e as perseguições ao candidato Pablo Marçal, que até agora tem representado genuinamente a voz e as vontades dos eleitores conservadores nas eleições de 2024. Mas a história não acaba por aqui. Um trecho de uma entrevista do governador Tarcísio de Freitas, que tem circulado às redes sociais e na imprensa, com uma declaração que, na minha opinião, é quase criminosa. Questionado pelo jornalista de esquerda Piperno, na CNN, sobre em quem votaria no segundo turno, caso a disputa ficasse entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, e não Ricardo Nunes. Tarcísio, visivelmente desconfortável, hesitou e chegou até a dizer que era uma pergunta difícil e disse que possivelmente votaria nulo. Agora é assim, meu amigo. O Tarcísio, que é conhecido por sua postura firme em defesa da democracia e crítico dos chamados isentões, diz que entre Boulos e Marçal votaria nulo, na maior cara de pau, sem se importar com a reação de milhões de conservadores. Ensinar o voto nulo em plena corrida eleitoral Brasil afora é um desserviço à própria causa conservadora, que deveria estar unida contra o verdadeiro inimigo. Sugerir voto nulo em uma disputa apertadíssima como São Paulo é o mesmo que torcer para que Boulos vença as eleições. Porque é assim, a esquerda ela vota até debaixo d'água. Imaginou se no dia das eleições, entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos, 10%, só 10%, né, dos eleitores, fãs de políticos, resolvessem anular os votos? Boulos vence. Simples. Não só Boulos, mas qualquer candidato de esquerda que estiver disputando o segundo turno com outro candidato de direita. Porque o exemplo vem de cima. E você sabe que o Brasil adora o efeito manada, mesmo que isso prejudique a classe mais frágil da sociedade. Agora, assim, presta muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. Em meio a esse cenário, fica claro que o eleitor precisa tratar o político, né, começar a tratar o político como um empregado, cada um no seu lugar. Não é prudente ficar criando vínculos maiores do que uma relação de trabalho. Porque na hora de demitir, não pode haver consideração além da relação de patrão e empregado. Se o político cometeu um erro, deve ser mandado embora. E que não me venham com essa desculpa de que precisamos valorizar o que eles fizeram no passado. Ele só cumpriu a sua obrigação. E outra, foi muito bem pago para isso. Sem político de estimação. Quando tratamos políticos como membros da família, fica difícil fazer as críticas necessárias. O verdadeiro inimigo são eles. E nós, como sociedade, devemos permanecer unidos e que se explodam
se não estiverem à altura das expectativas. Entendam que a tática de dividir para conquistar é apenas algo que beneficia líderes políticos. Já eu e você, meu amigo, ficamos nessa guerra de que, ai, não fala assim do meu pet de estimação, vou te cancelar, deixei de te seguir. A polarização política dentro de uma disputa eleitoral é saudável. Eu e você, nós, decidimos escolher entre a esquerda e a direita, né? Então a gente elege os nossos candidatos de direita conservadores, ou pelo menos aqueles que falam as nossas línguas e resguarda e dá valor pelos mesmos princípios dos quais a gente briga tanto, né? Ponto. Acabou. Passou as eleições, devemos ser apenas críticos e não fãs.